O Pet Shop Boys está no Guinness Book como a dupla de maior sucesso da história da música britânica. Em mais de 40 anos de carreira, eles construíram um legado único dentro da música pop, influenciando diferentes gerações e mostrando como se manter na ativa com sabedoria e criatividade. Dentre os muitos discos da dupla que poderiam estar no Clássicos VFSM, escolhemos o Fora da Curva Behavior, de 1990. Em um mundo em que a rave era o momento, em que as instituições políticas se mostravam falidas e a AIDS silenciava uma geração, o Pet Shop Boys criou um disco melancólico, com baladas poderosas e com um olhar único para a canção. Para discutir o legado de Neil Tennant e Chris Lowe, recebo hoje aqui o Felipe Roarelli. Seja muito bem-vindo. Oi, galera. Nossa, eu tô feliz da vida aqui de estar nesse podcast que me acompanha em muitos almoços, assim. Tipo, tô lá comendo PF no intervalo do trabalho, tô ouvindo vocês falando sobre música. E é isso, obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Eu acho que é uma paixão mútua falar do Pet Shop Boys. Muito. Eu acho que o Pet Shop Boys é aquela imagem que a gente usa para vários artistas dos anos 80, mas que serve aqui também, que são as mãozinhas e várias tribos unidas, assim. Punks, góticos, gays, héteros, pais de família, todos reunidos em torno de uma banda. Total. E eu queria entender qual é a sua relação com o Pet Shop Boys. Se você lembra algum momento específico em que eles surgiram na sua vida, em que momento você começou a ouvir, alguma coisa assim. Eu lembro muito bem. Eu não sei agora se eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, assim, mas eu lembro que era a hora do almoço, assim, e nessa época eu ficava na casa da minha avó de manhã, e à tarde, na hora do almoço, meus pais buscavam lá pra gente almoçar e depois eu ia pra escola. E nisso meu pai comprou 2 DVDs piratas, eu lembro bem, na época da pirataria bombando ali, ele descobrindo ali um monte de coisa. Um era um CD, que era de flashback, então tinha Cyndi Lauper, Pink Floyd, Tina Charles, que eu adoro, e o outro era um DVD de clipes do Pet Shop Boys. E ele falou que escutava muito quando ele era moleque, assim, e que eles eram muito loucos. Era isso que ele falou. E ele colocou, assim, o DVD pra gente ouvir ali. E de primeiro eu meio que não gostei. Eu era criança e tal. Mas ele, assim, eu acho que ele escutava aquilo todo dia, quase. Quando a minha mãe saía, ia pra natação, na hidroginástica, assim, ele torava o som. E eu ficava vendo todos aqueles clipes de Domino Dance, It's Assim. It's Assim era um que ele sempre repetia. O DVD acabava e ele voltava só pra ver o de It's Assim. E eu escutei aquilo à exaustão. Mas na época, claro, como eu falei, eu não era muito fã, não gostava muito do som. Eu fui começar a redescobrir na minha vida o Pet Shop Boys, assim, quando eu já estava ali com uns 15 anos, quando eu voltei a consumir música, quando eu assinei Spotify, que abriu todo um horizonte musical para mim, eu comecei a acompanhar muitos canais de música no YouTube, e aí eu falei, putz, vou dar uma chance novamente, né, pros Pet Shop Boys, que eu escutava tanto quando eu era criança. E aí, depois disso, é ladeira pra cima, não é nem pra baixo, é pra cima, que é bom demais. Tô muito animado, né, que finalmente eu vou poder ver. Era um show, assim, que... Eu lembro quando eles vieram pro Rock in Rio, né, que foi o que a Lady Gaga não veio. Foi o que a Lady Gaga não veio, histórico. Histórico. Mas quem veio foi o Pet Shop Boys. E foi maravilhoso, assim. Eu vi pela televisão e fiquei, meu Deus do céu, eu também vi pela show. TV. Fiquei encantado. Eu preciso ver um show, E aí eles fizeram um show em São Paulo também, nessa época. Só que na época, sei lá, foi 2017, não lembro. Eu sou do interior de São Paulo, então não tinha muita previsão não tinha isso de ir para São Paulo. É perto, mas é um gasto ver show. Sim. Aqui. O meu primeiro show foi com o The Who, em 2017, que na época era a minha banda favorita. Bati o pé lá em casa, tipo, gente, pelo amor de Deus, aí eu vou morrer, única vez no Brasil, e eles me trouxeram. Mas, e agora finalmente aí vou realizar esse sonho, vou realizar duplamente esse sonho, que eu vou poder ver tanto no Primavera Sound lá em Interlagos, quanto no show solo que eles vão fazer no Audio Clube pequenininho, que eu também tô muito curioso pra saber como é que vai ser, ver eles assim pertinho. Nossa, vai ser, nossa, só de pensar, já fico maluco já. É engraçado que o Pet Shop Boys é uma banda que é muito popular no Brasil. Eu lembro de ler coisas deles numa fase em que eu encontrei num sebo muitas revistas bis antigas. E aí aquele nome eu achava muito curioso, aquele nome Pet Shop Boys. E aí eu lembro que eu li algumas matérias muito grandes que tinha na época, eram umas edições dos anos 80, então falava dessa fase West End Girls, todas essas coisas. Mas depois o impacto que eu tive maior com eles foi realmente na MTV. Então eu lembro de assistir os clipes e acho que esse imagético do Pet Shop Boys era muito forte. E, obviamente, o clipe de Being Boring era um clipe que me marcava muito, porque ele passava... Na fase que eu assisti MTV, eles tinham um negócio que era
Uma série de clipes ali depois do almoço. Tinha uns que era tipo assim, 3 clipes de um mesmo artista em sequência. E aí eu lembro que eles vira e mexe metiam esse clipe do Pet Shop Boys. E eu achava assim, muito transgressor, que era um clipe que começava com um homem de bunda de fora à 1 da tarde. E esse negócio sempre passava. E é interessante que depois que eu fui me aprofundar no Pet Shop Boys, e especialmente nesse disco, que eu fui entender todo esse universo do Pet Shop Boys, que eu acho que tem muita coisa. Eles são uma banda que tem muitos discos, e é muito interessante porque às vezes as músicas que a gente conhece dos singles, elas não necessariamente são as versões dos discos. Isso Sim. é muito interessante, que eu acho que tem essa conversa deles mesmo com esse universo da música eletrônica, porque isso é algo comum na música eletrônica, mas que eles trazem também para esse universo da música pop. Então eles têm muitos discos que Pet Shop Boys Singles, Pet Shop Boys Discography, Pet Shop Boys Collection, porque eles têm singles, versões, todas essas coisas, que eu também acho ótimo para quem não conhece o trabalho da banda. Eu acho que são caminhos muito bons. Eu acho que é uma das raras bandas que eu recomendo que as pessoas podem começar pelas coletâneas de singles, porque Super. elas são... Aquela discography é um absurdo, assim. E, assim, pode ser até pecado eu falar uma coisa dessas, mas eu acho que por eu ter crescido ouvindo a versão de single de todas essas músicas, eu acabo preferindo os singles, assim, sabe? Quando eu vou escutar um Domino Dancing, por exemplo, a versão original, tipo, eu fico... Nhé. É muito melhor quando já começa um all day, já vai... Essas dos anos 80 tem umas que eu também prefiro as versões de single. E é interessante porque na hora de pensar qual disco a gente poderia falar aqui, poderiam ser muitos discos, né? Eu acho que todos dos anos 80 são maravilhosos. O Please, o Actually, o Introspective, são todos muito bons. Mas Sim. tem essa característica que a gente falou. Às vezes eles não estão iguais aos singles. E é interessante porque depois, nos anos 90, eles vão ter outros discos que são também muito interessantes, como Very, o Bilingual. Mas eu acho que o Behavior é essa coisa assim, muito diferente, em que você se depara com o Pet Shop Boys e você, às vezes, vai além de só entender que existe uma batida muito legal ali, mas tem letras absurdamente complexas, assim. Que daí você fica assim, meu Deus, a gente tá falando aqui sobre o quê? Coisas horríveis que estão acontecendo no mundo. Parece uma canção pop muito, muito direta, assim. E aí eu acho que isso é muito rico. E aí eu não sei qual é a sua relação com esse disco, se era algo que você costumava ouvir, se você voltou a ouvir pra gente gravar esse programa, como foi? Na verdade, eu confesso que eu nunca tinha escutado ele inteiro. Eu só conhecia Being Boring, e Being Boring, curiosamente, é uma música que eu não conheci na minha infância. Eu conheci muito tempo depois. Eu acho que era um dos clipes que meu pai pulava, que tinha certos clipes que ele pulava lá, que ele não gostava muito da música. E toda vez que a gente coloca pra tocar Pet Shop Boys hoje em dia lá em casa, ele sempre pula Being Boring, que ele fala que é uma música chata. E então eu fui ouvir o disco realmente pra gravação do podcast, e foi assim, nossa, uma surpresa absurda, porque ele tem uma coisa sombria e ao mesmo tempo, eu não sei, por exemplo, você pega uma música como Being Boring, ela tem um elemento que eu percebo muito nas músicas dos Smiths e do Morrissey, é algo que eu sinto assim, que é uma melancolia alegre, que eu não consigo explicar. É uma coisa tipo final de tarde de domingo, que você tá com um quentinho no coração, é meio poético, é uma sensação muito única que eu vejo nessa música. E eu sou aquele tipo de pessoa que presta muito mais atenção na melodia da música e não presta atenção na letra, principalmente quando é a música em inglês. E esses dias mesmo, por conta da gravação, eu falei, deixa eu pegar a letra de Being Boring aqui. E é uma coisa assim, tipo, muito bonita. O jeito que ela conta ali o passar do tempo, aquela coisa de tempos imemoráveis que não voltam mais, né? Que essa música traz. Então, foi assim, uma grata surpresa. E tem outras músicas que é uma coisa, tipo, pistinha mais ali, mais finesse, assim, sabe? É uma coisa fina, assim, pra você dançar com uma tacinha de vinho e tal, uma coisa bem delicada, assim. É muito diferente do que eu tava acostumado. Me lembrou muito Depeche Mode. Então, a referência principal deles pra esse disco era o Depeche Mode, né? Que é o de 1990 também, o Violator. É o disco que eles disseram que estavam ouvindo. É interessante entender pra quem tá nos ouvindo que 1990 é um momento bastante confuso e interessante desse mundo. Não que todos os momentos desse mundo caótico não sejam confusos, mas eu acho que 1990,
toda essa passagem 89, 90, 91 é bem marcante por diferentes questões políticas e sociais do mundo. A gente pensa que é o fim da URSS, da União Soviética. Então a gente tem a queda do Muro de Berlim em 1989. A gente tem o fim da União Soviética em 1990. A gente tem meio que essas utopias ruindo. Então a gente tem as pessoas descobrindo que as coisas que elas imaginavam do socialismo não eram como elas imaginavam. A gente tem ao mesmo tempo a pandemia do HIV/AIDS cada vez mais forte no mundo todo. E a gente tem problemas econômicos diversos em diferentes locais do mundo. No caso do Brasil, a gente passava por problemas super complexos, mas isso se repetia em vários espaços do mundo. Se a gente pensar em 1991, por exemplo, que vai acabar o apartheid na África do Sul. Então a gente tem várias coisas políticas que são muito simbólicas que estão acontecendo no mundo. E ao mesmo tempo, a gente tem essa passagem artística dos anos 80 para os anos 90. Os anos 80 eram muitas coisas acontecendo, muita festa. E daí nos anos 90 a gente vai cair em dois mundos, que são o grunge e a rave, a música eletrônica. Em 91, o Primal Scream vai lançar o Screamadelica. A gente vai ter uma série de conexões com o universo da música eletrônica. E é super interessante porque o Pet Shop Boys, eles foram pro estúdio em 89, início dos anos 90, com uma ideia de fazer um disco do Pet Shop Boys. Eles não tinham ideia de vamos fazer um disco que seja mais triste ou que reflita essas coisas, nada disso. E é curioso que nesse trabalho eles vão para Alemanha, eles vão trabalhar em Munique, junto com Harold Faltermeyer, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é esse cara aqui que é um cara alemão e que é curiosamente o cara que fez a trilha sonora de Top Gun. Então ele criou aquela musiquinha clássica de Top Gun e ele também fez a trilha sonora de Um Tira da Pesada, aquele filme do Ed Murphy. São informações aleatórias, mas além disso ele tinha um estúdio muito importante em Munique e que vários artistas de música pop tinham trabalhado com ele, como a Donna Summer, a Barbra Streisand, o Blonde, a LaToya Jackson. Então eram nomes importantes e o Pet Shop Boys foi pra lá trabalhar com ele, mas eles não tinham a ideia de vai ser um disco assim, assado, e acabou que saiu esse disco. Eu acho que tem a ver com o próprio espírito do tempo, né? A gente falou de Being Boring. Being Boring é uma música que diretamente reflete essa experiência que eles viviam com a AIDS, assim. De eles estarem perdendo amigos e de eles estarem nesse processo de uma espécie de luto também por aquilo que eles vivenciaram e essas coisas que não voltam mais, mas que ao mesmo tempo você ainda tem que seguir vivendo e tem coisas a criar, coisas a construir. Eu acho que é uma música muito forte pra abrir um disco e é uma música muito foda. Pra mim é uma das minhas preferidas deles até hoje. E eu acho assim uma maneira fantástica de abrir um disco tão importante como o Behavior. Abre o disco e encerra o show, né? O setlist deles acaba com Being Boring. Então vai ser... Nossa, eu só penso no show, galera, desculpa. mas realmente, assim, é uma música que é uma porrada, assim, pra abrir. E é engraçado, né? Porque é um disco que não tem hits. O hit maior é Being Boring, né? Sim. E é curioso, né? Porque pra mim, um disco pra se segurar, às vezes tem que ter muito hit e tal. Mas não é o caso. Você escuta e eu achei até legal que você falou, né? Que o cara trabalhou na trilha sonora do Top Gun. Porque na segunda música tem lá um negócio que lembra um pouco o Top Gun, aquele teclado de Take My Breath Away, aquele tom, 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 tom. E na segunda música tem muito disso. Também esse disco, você falou, foi gravado na Alemanha. Tem essa vibe meio dark que a Alemanha traz, que a gente percebe muito naqueles discos do David Bowie, que foram gravados na Alemanha nos anos 80. Sim. Uma coisa de Kraftwerk. E é engraçado também porque, né, nos anos 90, é muito louco os anos 90, né, que você falou do grunge, tem lá a galera do Britpop pirando, e no ramo da música eletrônica você tem esses dois discos sombrios, né, que é do Pet Shop Boys, e o outro do Depeche Mode, Violator, e você tem também Grooves in the Heart, que é um dos grandes hits de 1990, que é uma música super alegre, colorida. Então, é curioso, assim, eu sou de 2001, tá, galera? Então não vivi os anos 90, mas é engraçado essa loucura musical que essa época teve, né?
Eu acho que os anos 90 ele tem uma dicotomia muito forte por causa disso. Existia uma tristeza e uma coisa quase niilista, tanto que a gente fala nos jovens slacker, que é tipo assim, meio sem sentido na vida, mas ao mesmo tempo tem essa volta do flower power, dessa coisa de tipo assim, tomar drogas psicodélicas e ver coisas na rave e experienciar coisas únicas que não foram vividas. Eu acho que são dois caminhos possíveis perante esse enfrentamento direto com a morte, que eu acho que era uma coisa muito latente nos anos 90. E é interessante pensar, por exemplo, que acho curioso trazer para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que o Pet Shop Boys, apesar de muitas vezes a gente ler eles como uma banda importantemente LGBT, só um deles é gay e que é o menos espalhafatoso da banda. O nosso outro mais espalhafatoso, o Chris, ele é o heterossexual da banda. O gay da banda é o Neil Tennant. E ele só vai falar que ele é gay em 1994. Então, 4 anos depois desse disco, ele vai dar uma entrevista para Attitude Magazine, em que ele revela oficialmente que ele é gay. E eu acho curioso que, por exemplo, essa questão que a gente falou deles estarem relacionados ao universo do HIV/AIDS, uma música que até hoje é um símbolo para a cultura LGBTQIA+, é It's a Sin, que voltou esses tempos, foi utilizada em série de TV e tudo mais. E é uma faixa muito icônica e que tem o clipe dirigido pelo Derek Yarman, que era um diretor muito importante da Inglaterra, para o cinema independente inglês, quanto para a direção de clipes. Ele dirigiu vários clipes pros Smiths. E é muito interessante que ele dirige o clipe de It's a Sin. E a partir do final dos anos 80, o Derek Yarman já é uma das pessoas na Inglaterra que fala publicamente que ele vive com HIV/AIDS. E isso é muito simbólico. E ele continua trabalhando com o Pet Shop Boys. Ele dirige os shows do Pet Shop Boys na era do Introspective. E eles fazem algumas coisas juntos até o falecimento do Derek Yarman em 1994. Então, acho que é isso. É essa perspectiva de a morte também tá ali próxima, mas a gente continua produzindo e criando coisas e fazendo milhões de coisas. Porque eu acho que também teve essa perspectiva de muitos artistas que na iminência dessa morte, eles produziram milhões de coisas e criaram milhões de coisas. E aí é meio absurdo como nos anos 90 a gente vai perder uma série de artistas que são muito simbólicos, mas antes disso eles produzem de forma absurda. Que eu acho que no Brasil um exemplo disso é o Cazuza, né? Ele tem uma produção absurda ali nos últimos anos, assim, você fica abismado que várias coisas ele compôs no final da vida, assim. Então acho que tem esse caminho muito simbólico dentro do Behavior. E é curioso porque o disco vai passar por várias outras coisas meio tristes também, né? Porque eu acho que, por exemplo, This Must Be the Place I Waited Years to Live é meio que sobre bullying escolar e sobre Sim. essas violências que você sofre em determinados ambientes e ele querendo fugir. E é uma balada, né? Você ouve, assim, sei lá, gente que tá acostumado a ouvir as coisas e às vezes não conecta diretamente com a letra porque não é o nosso idioma original. Você vê como quase uma balada romântica, né? Sim, isso acontece com tanta música, né? A galera casou já com música falando de violência doméstica e nem sabe. Então, é isso que eu falei, sabe? Você tá lá dançandinho assim e o negócio tá um horror, mas você tá ali com a sua tacinha de vinho, ouvindo aquela coisa fina na pista. Mas são esses temas assim que, querendo ou não, mesmo tendo essa vibe alegre e melancólica, você percebe o peso do disco, que é muito diferente do que você ouvia desde o início da carreira dos caras, assim. Engraçado, hoje mesmo eu tava ouvindo o primeiro single deles, que é West End Girls, da primeira versão, que é produzido pelo Bobby Orlando, que é um produtor assim dos anos 80 e tal, que fez várias coisas assim bem datadas, é um som bem datado, mas que eu adoro. E essa versão de West End Girls tem nada a ver com o que a gente já tá acostumada, que é muito mais polida, muito mais fina. Então, quando você chega num disco desse, eu que tava muito acostumado em ouvir só as coisas dos anos 80, versão single, que é loucura, baile de flashback com o tiozão do seu lado derrubando cerveja e tal, você é impactado, assim, de uma forma muito boa. E só mostra também que eles, cara, até hoje eles produzem coisa muito relevante. Você tem Dreamland, que é uma música de um dos últimos discos deles, é um hitão, assim, que toca em rádio. Monkey Business também é bem legal.
Então, eu não sei como eles têm essa consistência de trabalho assim há tanto tempo. É uma coisa que você não tá acostumado a ver. Você vê os Rolling Stones aí lançando disco, putz, você fala, putz, mas é mais um disco do Rolling Stones. Sim. Mas, putz, se os Pet Shop Boys vão lançar um disco, pô, legal, vou prestar atenção. Duran Duran lançou um disco recentemente, que é da mesma época, né, do Pet Shop Boys. Pô, muito legal, sabe? Vamos prestar atenção. Tem artistas e artistas, assim, que conseguem se manter relevantes e eles não perderam a essência nas apresentações ao vivo, né? A gente sempre, lá em casa, tá vendo a apresentação de Desassim deles no Glastonbury do ano passado, se não estou enganado, que aliás, o Neil parou de usar playback, que é ótimo também, a gente tá conseguindo ouvir a voz dele ali da forma mais natural possível. Então, e cara, eles mantêm toda aquela estética louca, assim, nos visuais, no palco, nos dançarinas, então eles envelheceram, mas o Pet Shop Boys não envelheceu junto, sabe? Eles estão ali mantendo aquela loucura, não é nada datado, o que é ótimo também. Eles estão muito atualizados. E, cara, é impressionante de ver essa galera viva e produzindo com tanto vigor até hoje. Eu acho que o Pet Shop Boys tem essa coisa de ir entendendo o caminho do tempo, assim. Tanto que eu acho que por isso mesmo o Behavior é um disco marcante, porque é isso. Eles poderiam muito bem iniciar os anos 90 fazendo algo igual eles estavam fazendo nos anos 80. E eles decidem não fazer algo que fazia sentido pra eles ali. E aí depois, posteriormente, nos anos 90, os discos do Pet Shop Boys têm cara de anos 90. Isso é muito interessante, porque a gente tem muitos artistas dos anos 80 que eles ficam parados em algum tipo de sonoridade. E no caso do Pet Shop Boys, seria ainda mais fácil eles fazerem isso, considerando que eles têm, assim, alguns dos maiores hits da carreira nos anos 80. E que são faixas muito icônicas para eles até hoje. Só que é muito interessante como eles continuam voltando e trabalhando nessas canções também de uma forma muito, muito diversa, assim. Eu acho que é interessante esses caminhos e esses diálogos que eles fazem entre o tempo que eles estão mesmo, que eles estão nesse tempo. E eu acho que isso também se reflete nas apresentações ao vivo, que sempre foi uma marca muito forte deles, dessa construção estética e de como eles conseguem seguir fazendo espetáculos muito grandiosos e entendendo a força da música pop para falar desses temas que são importantes para eles, assim. Eu acho que isso também é uma coisa muito rica, né? Assim, se preparem, porque vocês não vão ouvir exatamente o que vocês escutam nos álbuns, tá? Eles retrabalham ali as versões das músicas, fazendo algo assim, como se fosse um show de música eletrônica mesmo. Porque a gente tá muito acostumado a ver eles com música pop, mas é um show de música eletrônica ali, com o vocalista cantando, uma coisa meio underworld que a gente viu esse ano também. As músicas vão ficar muito diferentes, não vai ter aquele impacto, mas vai trazer um impacto diferente. Eu acredito que, quando eu já vejo em vídeo, eu já fico impactado, porque muda muito do que a gente escuta nos discos. E é isso, não consigo parar de falar do show. Dessa coisa deles fazerem outras versões e mudarem as coisas e fazerem mil coisas. É interessante, por exemplo, que um dos singles do Behavior é uma música que não está no Behavior, que é Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You, que é basicamente um medley da música do U2, Where the Streets Have No Name, e Can't Take My Eyes Off You, que é a música do Frank Valli, que depois a gente conheceria em 300 mil versões que existem. E aí eles misturam essa música e juntam ela com How Can You Expect to Be Taken Seriously, que é realmente uma música que tá no disco. E aí eles fazem essa coisa meio maluca. E isso é muito interessante, porque eles sempre fazem essas mudanças, essas coisas, e que se vocês pegarem os singles que são relativos ao disco Behavior, vocês também vão descobrindo várias outras coisas e várias outras versões também que foram lançadas a partir disso, né? O próprio Being Boring vem com alguns remixes, a versão de single e tudo mais, e acho interessante a gente trazer aqui de informação, já que a gente tá nessa parte das informações, que esse disco também tem presença do Johnny Marr em 2 faixas, né? Ele toca guitarra na faixa de número 2 e na faixa de número 6. A de número 2, This Must Be the Place I Waited Years to Live, que a gente falou aqui. E a de número 6 é My October Symphony, que é uma faixa que fala sobre o fim da União Soviética e o encerramento da Guerra Fria. E aí é meio maluco, porque você pensa assim,
eu nunca esperaria o Pet Shop Boys cantando sobre o fim da União Soviética e o fim dos sonhos a partir dessa perspectiva. E é uma faixa super interessante, que é uma faixa meio orquestrada e ela tem várias coisas que são inseridas dentro dessa canção, né? Ela traz essa ideia meio de canção maluca, assim, de russa. Então é bem interessante. E dessa coisa de curiosidades da ficha técnica, também é interessante citar aqui as músicas de número 2, que eu já citei aqui, não vou repetir de novo, é um nome muito grande, e a de número 5, Only the Wind. As duas têm orquestração e arranjos feitos pelo Angelo Badalamenti, que acho que quem é fã do David Lynch deve conhecer, porque ele compôs grande parte das trilhas sonoras do David Lynch, como Veludo Azul, Mulholland Drive e de Twin Peaks. Então são nomes interessantes que estavam conectados, e acho muito interessante que o Badalamenti esteja nesse disco, porque ele também faz coisas meio sombrias, meio esquisitas. Cara, não, agora faz todo sentido você falar que o Badalamenti participa principalmente da segunda faixa, que também eu não vou repetir o nome aqui, que é muito difícil. Porque tem total, você escuta. Se você conhece o tema de Twin Peaks, você vai escutar essa música, que, vamos lá, vamos falar pra ajudar o povo. This Must Be the Place, I Waited Years to Live. Você vai reconhecer na hora, assim, você vai falar, putz, é o Badalamenti. E eu não tinha pensado nisso aí, ó. Eu aprendi alguma coisa diferente nessa gravação. E legal também que você mencionou o Johnny Marr, que eles iam colaborar de novo, ele e o Neil Tennant iam colaborar de novo no ano seguinte, naquele projeto Electronic. Sim. Que é um projeto do Johnny Marr com o Bernard Sumner, no vocalista do New Order. E aí o Neil Tennant participa de uma faixa chamada Getting Away With It, que é sensacional, adoro essa música. Teve um tempo aí que eu fiquei viciadaço, ouvia todo dia, que é uma dica bem legal aí também, que eu descobri recentemente, eu acho que ano passado, sobre esse projeto, eu acho que é daquelas coisas inimigas do Google hoje em dia. Coisas pra Google que não faz sentido no mundo do Google. Que você pensa assim, como eu vou colocar essa palavra pra acontecer no Google, gente? É muito difícil, Electronic. Exato. E também, putz, quando você imaginar The Smiths, Pet Shop Boys e New Order numa mesma faixa, né? Quando me falaram disso, eu falei, não é possível. E a música é muito boa. Eu sei que na época da MTV tinha um clipe e a galera era meio hit, assim. Mas aí, pra quem não conhece, vale a pena conferir. Eu acho que o Pet Shop Boys, a gente falou de clipes, eles são uma banda muito imagética. As pessoas conhecem muito desse visual, dessas estéticas. E acho que é interessante que várias faixas desse disco também tem clipe, como Jealousy, que é uma faixa ótima. O clipe de Being Boring, que é super iconic, e eu sofro muito porque o diretor desse clipe, o Bruce Weber, é tipo um cara que era muito foda do universo da moda, e esse clipe é muito lindo, mas o Bruce Weber é tipo dessas pessoas que a gente descobriu que são pessoas horrorosas. E aí desde 2017 tem vários processos de vários modelos que trabalharam com ele, que acusam ele de abusos sexuais, de mau comportamento nos sets de fotografia e todas essas coisas. Então, bem complicado. Mas enfim, as obras do Pet Shop Boys, eu acho que de vídeo são muito interessantes. Então vale vocês olharem todos esses clipes. E eu achei muito interessante trazer aqui curiosidades que são malucas das trilhas sonoras nos anos 90, porque trilhas sonoras nos anos 90 de novela, elas tinham todas as coisas possíveis, sei lá, de RuPaul a qualquer artista que você imaginar, tipo Sheryl Crow. Tudo estava nas trilhas da Globo. E acho muito interessante que em 91 a música Being Boring era a trilha sonora internacional da novela Meu Bem, Meu Mal, que é uma novela do Cassiano Gabos Mendes, que foi exibida entre 1990 e 91. Mas para quem é jovem e não sabe, antigamente as novelas tinham uma divisão. Então nos primeiros meses de novela tocava só a trilha nacional. A partir da metade começava a tocar a trilha internacional. Então, geralmente a trilha internacional tocava no final da novela. E nessa novela, a música Being Boring era trilha dos personagens Porfírio, que era interpretado pelo Guilherme Caran, e a Magda, que era interpretada pela Vera Zimmermann. Acho que os nossos ouvintes não vão fazer ideia de quem é Vera Zimmermann, mas ela era uma atriz belíssima, que hoje em dia quase não faz mais nada. O Guilherme Caran, talvez vocês conheçam como o Baixo Astral, pelo qual a Xuxa luta contra ele. Olha só. Ele infelizmente já faleceu, ele era
muito icônica. Enfim, informações aleatórias que, pra quem é do mundo novelas brasileiras, eu acho sempre curioso essa relação que o público tinha de acesso a essas músicas, né? Porque é isso que a gente… É muito curioso pensar que hoje em dia alguém possa classificar o Pet Shop Boys como uma banda… Uma música pop meio alternativa, sendo que eles são alguns dos maiores sucessos radiofônicos dos últimos 40 anos, assim. Então, é interessante também refletir e pensar, quando a gente ouve artistas como Pet Shop Boys, como a nossa relação com o consumo de música se modificou, né? E pensar que eles eram um sucesso muito pop, que Being Boring era tipo um hit das rádios e que hoje em dia, se a gente ouve, fica… Nossa, como era diferente, como isso podia fazer sucesso na rádio. Pois é o que você falou, né? É a imagem de todo mundo dando a mão, assim, porque todo mundo gosta, assim, de alguma forma, seja a pessoa mais indie, mais cool, desde o tiozão de 40 anos. Pô, meu pai tem 50 anos e ele adora, entendeu? Ele viu o clipe de It's a Sin de Domino Dance, o clipe de Domino Dance é muito legal, porque ele tem uma vibe meio novela da Televisa, assim, novela mexicana, do SBT, Sim. aquela coisa. Então, ele une todas as tribos mesmo, né? E é bizarro, porque hoje em dia, vamos pensar, eles tocaram no Rock in Rio, que é o festival mais farofa que você tem no Brasil. E agora eles vão tocar no Primavera Sound, que, tipo, talvez é o mais cool. Tudo bem que o C6, eu acho que roubou um pouco isso. Mas, putz, é um dos festivais mais cools que você tem aqui no Brasil, alternativos. Então, é isso, sabe? Todas as tribos são contempladas por esses dois caras. E também é uma coisa que me frustra muito quando eu uso muito Twitter, infelizmente. E quando a galera anuncia, o Flash, por exemplo, anunciou um beijo pro Flash, meu amigo, anunciou o Pet Shop Boys, muita gente, tipo, quem? Sabe, a gente quer diva pop. E, tipo, é o que você sempre militou bastante, no bom sentido, nisso no Twitter. Tipo, cara, conheça a história de vocês, sabe? Tipo, eles são muito importantes pra cultura LGBT, então… Putz, sabe? Fujam da sua bolha, saiam da sua bolha, né? A Claudete Gregotti, que é uma figura importante do Twitter, eu lembro que ela ficou muito brava o dia que as pessoas ficaram falando: esse Primavera Sound foi feito para héteros. Ela falou assim: por favor, gente, o Pet Shop Boys tá com um nome gigantesco lá em cima. Vocês não respeitam a história de vocês não conhecem nada. Busquem conhecimento. É isso. E é muito interessante nesse sentido de que a gente pensa, por exemplo, que esse disco que a gente tá falando aqui, ele é um disco que fez o seu sucesso ali, mas que muita gente não voltou a esse disco. Eu acho que o Pet Shop Boys é uma banda que ainda tem muito a ser descoberto, porque muita gente conhece os singles, gosta dos singles, mas eu acho que a gente tem muitos discos para ouvir o Pet Shop Boys. E aí a gente tá falando desde esses dos anos 80 até os discos mais novos, assim, porque os discos recentes deles também são muito bons. Eu acho, assim, que o Yes de 2009 é ótimo, o Super de 2016 é ótimo, então eles têm muitas coisas legais para serem descobertas. Eu acho muito interessante como eles conseguem captar esse espírito de amadurecimento, de mudança e de transição, e que, querendo ou não, isso impacta a gente em diferentes fases da nossa vida. Então eu acho que é muito rico, né? Como essas coisas impactam a gente, como essas canções podem tocar a gente. Além, claro, de todas as canções que eles falam de amor, assim, que é meio atemporal. Então eu acho que é uma banda pra tá sempre se descobrindo, né? Total, não, e, cara, é muito disco que eles lançaram, é muita coisa, e é muita variedade musical. A gente tá falando de synth pop, de música eletrônica, mas assim, você pega, por exemplo, uma música como New York City Boy, que começa com aqueles violinos, aquela loucura, e daí vai uma porradaria mais eletrônica. Eu adoro, por exemplo, eu acho que o maior plot twist da minha vida foi quando eu descobri que eles tinham um feat com a Dusty Springfield, que é uma cantora dos anos 60. Tipo, nunca que eu ia pensar Dusty Springfield e Pet Shop Boys na mesma faixa, que hoje em dia é a minha faixa favorita deles, que é What Have I Done to Deserve This, que é um nome chato de falar também, que eu adoro. E ela entra, assim, ela tem uma voz, assim, muito diferente pra época. Dusty Springfield, pra quem não conhece, é a cantora que gravou Son of a Preacher Man, que toca na trilha sonora de Pulp Fiction. Aí vocês vão conhecer. Então é muita variedade musical, assim, é bizarro. O próprio disco que vem posterior a esse que a gente tá falando nesse episódio, o Very, que é de 1993, ele já tem uma outra sonoridade, assim, que é outro disco que as pessoas precisam também descobrir, eu acho, porque ele não é um disco que tem
grandes faixas de muito sucesso e tal, mas eu acho que é um desses álbuns do Pet Shop Boys que funcionam maravilhosamente bem enquanto álbum, então vale muito descobrir. Eu acho que esse episódio é meio que a gente usa o Behavior como um subterfúgio para falar da importância do Pet Shop Boys e para mostrar que existe muito Pet Shop Boys para além dos singles e que vale se aventurar nesses discos e que cada disco é uma descoberta diferente, assim. Eu acho que isso que é muito rico. Então eu acho que a gente meio que faz o nosso trabalho aqui de panfletar pelo Pet Shop Boys. Galera, putz, vão atrás, assim, tipo, se seu pai, sua mãe escutam essa música, você que é jovem que nem eu, escuta essa música no churrasco, você fala, puta, que saco. Cara, presta atenção nos clipes, vai atrás das músicas. Agora o Renan mesmo falou do Very. Cara, tem uma música que eu adoro, hoje de manhã eu tava escutando enquanto eu trabalhava, que é Liberation, que infelizmente eles não tocam no show, e eu acho linda, também tem essa coisa de melancolia feliz, mas ela é um pouco mais feliz, assim, na melodia dela, pelo menos, que eu não li a letra, nunca prestei atenção na letra. Se eu prestar, capaz de descobrir algo meio sombrio. Eles tentaram no Very, eles tentam ir um pouco pro outro lado, porque eles viram que tava muito triste, daí eles tentam trazer algum senso de felicidade, assim, e tentam ir para um outro caminho diferente. Então acho que são as diferentes facetas do Pet Shop Boys. E é isso, é uma dupla, assim, criativíssima que cria a cada dia. Eu acho que eles vão morrer gravando, assim, sabe? Não é uma dupla que, tipo, vai falar, vamos parar. Eles nem vão perceber que eles vão morrer gravando disco e fazendo show e criando muita coisa diferente. Até porque eles são dois senhorzinhos, né, gente? Assim, às vezes eu lembro disso e eu fico assim, eles têm mais de 40 anos de carreira, né? Tipo, meio... Demais. Não, meio eu absurdo, vejo... assim. O vídeo dele, do It's Assim no Glastonbury, o Neil tá com um casaco, assim, enorme, e a cabeça dele fica meio pequena. Ele parece, sei lá, um jabuti, assim, uma tartaruguinha, sabe? O senhorzinho ali no meio. E os caras, assim, putz, com uma energia no palco. Claro que o Chris ali fica mais contido ali, só no tecladinho, mas Mas você absurdo. pensa, o Neil vai fazer 70 anos no ano que vem, assim. Então, é, tipo, muito foda a gente poder ver esses artistas que seguem muito criativos e que ainda tem esse senso de entender que o seu tempo é o agora e que continuam produzindo de forma muito rica. Então acho que o Pet Shop Boys é dessas coisas pra gente seguir se apaixonando. E eu só tenho a agradecer, Felipe, você ter topado eu que agradeço. Conversar comigo sobre o Pet Shop Boys. Queria que você deixasse aqui as suas redes, suas coisinhas todas onde as pessoas te seguem, te ouvem, te leem, todo o serviço. Beleza, pô, primeiramente eu agradeço aí de novo o convite. Nossa, eu fiquei muito feliz, ainda mais pra falar dessa coisa da minha vida que eu cresci junto e redescobri, e agora vou finalmente realizar um sonho. Bom, a galera aí me acompanha no Instagram e no Twitter, Felipe Juarelli. Tô sempre tentando produzir algum conteúdo legal no Instagram, algumas entrevistas e tal. No Twitter tô ali dando pitaco o dia inteiro, falando merda, falando besteira, comentando show, festival, essas coisas. Pode me seguir lá que a gente interage. E no TikTok é Ferroarelli. Daí eu não padronizei as redes sociais. Mas eu tive uma época aí de vasta produção de conteúdo dentro do TikTok falando sobre música. Hoje em dia eu tô mais parado, justamente porque eu comecei a trabalhar, larguei de ser apenas um estudante estagiário. Hoje em dia eu já tenho um trabalho fixo, então não tenho tanto tempo para criar conteúdo, infelizmente, como eu gostaria. Mas assim, sempre que eu consigo eu tô soltando alguma entrevista. Recentemente eu soltei uma entrevista com a dupla Sophie Tucker, que ficou bem legal. Acho que vale a pena vocês conferirem. E é isso, meu serviço tá dado. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E você pode seguir a gente no @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. E se você gostar muito da gente, você pode apoiar em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você pode ter acesso a vários programas com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você recebe esses episódios aqui com antecedência lá no grupo, ouve outras fofocas e ainda assiste as gravações ao vivo dos episódios semanais. É isso, muito obrigado, Felipe, mais uma vez e até a próxima, gente. Nos vemos no Primavera Sound. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.